senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou de volta para mais um conteúdo e eu já começo fazendo uma pergunta para você. Você acredita em atos proféticos? Alguns chamam atos proféticos de ativação profética. Então a pergunta é, você acredita em atos proféticos, em ativação profética? O que a Bíblia diz sobre isso? Quero comentar um pouco sobre isso com você hoje. Gostaria que você já deixasse seus likes, gostaria que você se inscrevesse no canal, que você compartilhasse esse vídeo muito interessante com outras pessoas e gostaria que você continuasse sendo abençoador desse canal. Fica comigo que já estou de volta para comentar um pouco sobre ativação ou atos proféticos. Acreditamos? Sim ou não? Tem embasamento bíblico? Sim ou não? É isso que nós vamos descobrir agora. Bom, senhoras e senhores, estou de volta. Creio que você já deixou o seu like aí para nos dar esta força e continuar crescendo aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos que têm se inscrito no nosso canal. Eu quero esse ano passar dos 10k. Quero que vocês me ajudem a crescer cada dia mais, porque a ideia deste canal é trazer apologia, trazer um comentário sempre à luz da palavra, confrontando erros, desacertos, também dando parabéns, elogiando à luz da palavra os acertos, não apenas os desacertos. Eu estou aqui para fazer comentários sempre à luz da palavra, principalmente no que diz respeito a coisas cristãs, ao meio religioso. Deus abençoe você que está comigo até agora. Vamos lá. Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, que a palavra da cruz, olha só como ele disse, a palavra, vamos negritar aí, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Veja, ele falou sobre a palavra e ele não falou sobre atos proféticos. Por quê? Porque quando o profeta, principalmente o profeta odierno, ele faz um ato profético, ele faz um ato profético embasado na palavra. Quando ele faz um ato profético, uma ativação profética, ele faz embasado na palavra. Apóstolo, você acredita? Eu acredito piamente em atos proféticos. Eu acredito piamente em atos proféticos. Nós vamos observar em João capítulo 8, verso 1 ao 11, quando Jesus salvou a mulher de morrer apedrejada, e não apenas a salvou, mas a perdoou. Antes de perdoá-la, ele estava escrevendo no chão. Primeiro, Jesus, ele não era inculto. Jesus, ele tinha cultura, sabia ler, sabia escrever. Com 12 anos já falava para escribas e fariseus. Veja que é um ato profético. E outra feita, ele cuspiu no chão, fez um lodo, colocou na vista de um cego, e o cego simplesmente enxergou. São atos proféticos, então eu acredito muito em atos proféticos. Eu não gosto dos exageros. Os exageros dessa geração é que me incomoda muito. E aí fica ao seu critério de concordar ou não. É como eu disse, eu faço apenas um comentário aqui. Chega a ser um pouco cômico nos dias de hoje, porque antigamente a gente não era acostumado com isso. Hoje eu sou um apóstolo, a nossa igreja tem visão apostólica, mas nós procuramos andar equilibrados. Nós não exageramos demais, não nos perdemos nas doutrinas, não. Principalmente nos costumes. Somos liberais, mas não somos libertinos, né? Nós temos uma visão apostólica, mas não deixamos de lado a doutrina, os dons e a revelação profética. Então, nós usamos a ativação profética, nós usamos atos apostólicos? Sim, usamos. Só que nós temos que ter cautela, limite, bom senso e sempre embasamento bíblico. Se não houver embasamento bíblico, nós não podemos, primeiro, aceitar, segundo, acreditar no ato profético, de maneira nenhuma. Tanto é, senhoras e senhores, que lá na Califórnia existe um pastor que ele, segundo as informações que eu tenho, até aula ele dá para ativação profética. Aí eu já acho um grande exagero, porque esse tipo de situação a gente não aprende na escola, gente, é unção. É Deus que dá, através do embasamento bíblico, através da revelação
bíblica. É por isso que eu comento algumas coisas aqui no meu canal. São coisas que eu acho exacerbadas, exageradas, fora da realidade, fora dos padrões. Eu acho, eu estou dizendo, falo do meu comentário. Fica ao seu critério comentar. Eu quero que você deixe muitos comentários aqui sobre isso. Você acredita em atos proféticos, ativação profética? Sim ou não? Fica ao seu critério comentar, criticar. Eu respeito, aceito tudo que você comenta. Dentro da possibilidade eu respondo e eu faço com alegria. Mas chegar ao ponto de fazer uma escola, como o grande profeta, né? Tinha uma escola de profeta, coloca o texto aqui para você ver, fazer uma escola de ativação profética, eu não sei se isso posso dizer que é um embasamento bíblico, não sei se isso está dentro da realidade, porque a Bíblia mesmo fala em Mateus capítulo de número 22, verso 37, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, ele disse que nós temos que servir, amar a Deus de toda a alma e de todo o entendimento. Nós precisamos ter entendimento das coisas. Então é nesta que eu me pego confrontando, comentando esse tipo de situação. E a pergunta é: apóstolo, você não acredita em atos proféticos? Já disse, acredito piamente, mas chegar ao ponto de dar instrução numa sala de aula, numa universidade, para ativar, ensinar as pessoas a ativar atos proféticos, eu acho que já é um pouco demais. Eu acho que uma escola teológica, uma escola básica teológica, eu acho que é interessante para todo obreiro, para toda obreira. Agora tem coisas que só o Espírito dá para o homem, tem coisas que só o Espírito dá para a mulher. As 9 ativações do Espírito através dos dons são coisas que Deus dá divinamente ao homem, porque o homem não é merecedor e nem capaz de tal proeza, de tal maravilha, de tal glória, de poderes, se Deus não lhe permitir. Porque todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Dan McLohan, ele viaja pelo mundo como conferencista profético e treinador. Ele é apaixonado por criar culturas proféticas, veja, ele é apaixonado por criar culturas proféticas nas quais todos possam ouvir Deus, ativar e mobilizar suas palavras proféticas, expressando sua diversidade profética única. Ele é da Califórnia, é pastor de uma igreja também na Califórnia e tem no seu ministério-chave o manual para ativação profética, que preenche uma lacuna, segundo ele, necessária na aplicação da prática do ministério de qualquer apóstolo, de qualquer pastor, de qualquer bispa, de qualquer pastora. Acho exagerado, acho bastante exagerado. Por quê? Porque tem coisas que só Cristo dá à igreja. Tem coisas que só Deus dá à igreja. O poder a Moisés não foi o Egito que deu. Ele teve do Egito o conhecimento, mas o poder ele teve de Deus. Êxodo capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Então nós temos que ter um entendimento de separar as coisas. Agora eu quero comentar um pouco sobre ativação espiritual, sobre atos proféticos. Teve um pastor que ele levou uma vassoura para cima do altar. Ele chamava cada ovelha, cada membro, cada pessoa que estava ali na sua igreja presente, usava a vassoura, varria o altar, e o ato profético, segundo ele, era que enquanto essa pessoa varria aquele altar, ele estava tirando toda a sujeira do espírito da pessoa, a pessoa estava sendo limpa de todos os seus males, de toda a sua concupiscência e de todo o seu pecado. É um exagero. É um exagero porque esse ato profético não expurga os nossos pecados. Quem expurga os nossos pecados é o sangue de Jesus através do perdão dos nossos pecados. É assim que funciona. Então, o que eu não concordo são os exageros. Outro pastor, ele colocou 12 litros de óleo em um recipiente que cabia exatamente 12 litros. Por quê? O número 12 é um número profético na Bíblia. É um número profético na Bíblia, tem embasamento. Aí o que ele fez? Ele jogava sobre as pessoas esse óleo, as pessoas ficavam toda molhadas de óleo, não era unção de obreiros, unção pastoral, não. Ele dizia que através dessa unção as pessoas seriam cheias do Espírito. Tem embasamento bíblico? Não.
Por quê? Porque Efésios capítulo 5, verso 18 diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho que há contenda, mas devemos nos encher do Espírito. Essa palavra nos encher significa uma vida de devoção, comunhão, adoração, busca na palavra, oração e entre outras coisas. Então não há embasamento bíblico para tal situação. Mas, apóstolo, você acredita em atos proféticos? Acredito. Por quê? Porque há embasamentos bíblicos para tal coisa. Assim, eu acredito piamente. E eu vou mostrar para vocês aonde, por exemplo, eu embaso os meus atos proféticos. Só não gosto dos exageros. E vou mostrar um vídeo para vocês aqui de duas mulheres batendo espada, uma com a outra. Qual o objetivo disso? Não vejo embasamento bíblico. Por quê? Porque em 2 Crônicas capítulo 20, verso 20, quando Judá estava em perigo, o próprio Deus falou: coloca a espada na cintura e vá para a luta adorando. Deus falou isso para Josafá. E eles ganharam a luta sem mexer em espada, só adorando. E aqui eu vejo duas mulheres dançando, batendo espadas. Tem embasamento bíblico? Não. É uma ativação profética? Não. É uma brincadeira, é uma meninice. É um ato profético? Na minha concepção e visão, não. Não é. Veja o vídeo. Eu vou mostrar para vocês algumas passagens bíblicas que quem trabalha com atos proféticos podem usar. Você, por exemplo, pode se embasar no toque da trombeta ou chofar, Josué capítulo 6, verso 2 ao 16, no derramar do óleo sobre lugares e pessoas, Levítico capítulo 8, entre outras coisas. Então aqui nós temos muitos textos bíblicos que pode embasar um ato profético. Então qual é a resposta da pergunta do começo da intro deste conteúdo? Atos proféticos e ativação profética. Eu acredito? Você acredita? Eu acredito. E você? O que acha sobre isso? Veja mais um vídeo onde um rapaz está com o microfone na mão, roda, e a outra mulher para cima e para baixo, fazendo algum gesto assim. Aí as pessoas lá de fora veem isso como um ato umbandista. As pessoas não entendem, as pessoas não compreendem. E ali não tem embasamento bíblico nenhum, absolutamente nenhum, porque isso não edifica a igreja. Isso não edifica a igreja. O que edifica a igreja é testemunho. Louvor alegra, palavra alimenta e testemunho edifica. Não há outra situação, não há outro meio. Isso não edifica. Veja o vídeo. Aí depois desse vídeo tem outro vídeo de uma pastora fazendo um ato profético com a criança, pegando um punhal, exatamente um punhal. Uma outra ovelha pegou o neném do colo de uma moça que estava sentada, começou a rodar com a criança e a pastora começou a trabalhar com um punhal. Parecia que ela ia fazer o sacrifício de Abrão. Não tem embasamento bíblico nenhum, tanto porque Deus não é Moloque, Deus é Deus. Deus não aceita sacrifícios de crianças. Não há possibilidade nenhuma de ter embasamento bíblico nisso que eu estou vendo. Eu vejo meninice, eu vejo falta de discernimento, falta de entendimento, falta de prudência, falta de limite nas igrejas do Senhor Jesus nos dias odiernos. Eu acredito em atos proféticos, eu acredito em ativação profética. Eu acho que não precisa de uma escola para isso, porque tem coisas que só o Espírito pode nos dar. Eu acho que nós devemos nos controlar na questão espiritual, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Terceiro, eu acho que está na hora da igreja abrir a visão para que não sejamos enganados. Eu fico por aqui desejando muito um bom ano novo para você.